Você que é um chamado crente, ou uma pessoa qualquer, um ateu, quem sabe, você já questionou como, de onde você veio? Por que você nasceu? Sem pedir, sem desejar? Simplesmente você abre os olhos, começa a respirar, depois de alguns meses vai entender que está vivo. Você só não entende o porquê que você já está condenado a morrer por algo que você não fez, você não cometeu, mas já veio a este mundo selado para a morte. O porquê? Ninguém pode entender isso. Nenhum homem, nenhum falso profeta, nenhum falso teólogo pode entender o propósito de Deus para a criação do homem. O porquê que ele permitiu que o pecado entrasse no mundo. Tudo há um propósito, mas enfim, é justo você ser condenado, você pagar uma dívida que você não contraiu? Morrer pela transgressão do outro, pela culpa do outro? E você não teve escolha. Você nasceu para isso. Então aquele que busca entender um pouco o plano de Deus, aquele que não é um congregado, é um crente. Crê em Deus como o único ser todo-poderoso, criador de todas as coisas. Todas as coisas. Nada foi criado fora dele. Tudo foi criado por ele. E sem ele, nada do que se fez foi feito. E em Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo, que o livro Judeus diz ser filho de Deus, veio com um propósito, cumprir a missão de morrer pelos pecados do mundo. Os pecados do seu povo, primeiramente o povo judeu, o povo para quem ele foi enviado. E essa pessoa que crê apenas nisso, e não é um manipulado, porque a manipulação ela é injetada na mente do ser humano que ele não consegue ver o outro lado. Ele conhece a Deus como um ditador, como um ser irado, um ser que condena aqueles que são pecadores e que não o amam. Este é o cristianismo. O cristianismo que coloca na cabeça das pessoas que você é responsável pelo seu pecado. Ou então, Deus se enganou quando ele criou Adão e não sabia que Adão ia pecar. E não tem outro jeito para que o homem seja salvo. Ele enviou seu filho para morrer pelos pecados daqueles que o recebem. Então, segundo ele, Cristo foi crucificado e abriu a porta para a salvação. Você já tem a livre escolha. Você tem o direito a escolher se você quer ser salvo ou se você quer ser condenado. Tudo depende de você, não depende da graça de Deus e nem da obra de Cristo, mas de você. Você tem o poder para decisão, basta você aceitar. E a partir deste momento, você está salvo, entre aspas. Por quê?
Porque não basta, segundo eles, você crer somente. Você tem que se tornar membro de uma seita, de uma denominação e crer em tudo aquilo que o pecador pior de todos, só aquele que está na frente mentiroso, enganador, manipula as pessoas, dizendo que você tem que ser um servo, você tem que servir a Deus com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma, com o seu dinheiro, com o seu, tudo, tudo, tudo. Você é um servo. Mas eles não conseguem dizer para você que toda a servidão da lei foi tirada na cruz por Cristo. Cristo libertou o mundo da garra do pecado. Porque simplesmente o pecado mata. E o homem não pode ressuscitar, não pode ter vida novamente. Então, para isso, Cristo veio. Ele condenou a morte. Aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo, na cruz. Porque, de outra maneira, a sua obra teria sido em vão. A sua morte teria sido em vão. Mas então, crendo nisso, em Deus e em Jesus Cristo somente, e que nós não podemos fazer nada por nós, a ressurreição do homem não depende da sua fé, da sua crença, mas que ao som da última trombeta, a terra, de uma certa maneira, soltará aqueles que estão na sepultura, que o crente chama de inferno. A sepultura onde prende o homem. E na cruz, Cristo quebrou isso. Até o último dia do seu reinado, que será cumprido, Isaías, quando ele diz: a morte foi tragada em vitória. E os falsos profetas alimentam o chamado crente congregado. Porque tudo o que falam é mentira, mas o manipulado ele não consegue entender que é mentira, porque falam uma coisa hoje que vai acontecer e não acontece. E no livro da lei dos judeus, aquele que falava uma coisa que Deus não ordenou, teria que ser morto. Os profetas de Baal, que o profeta, o homem de Deus Elias, degolou a mais de 400 profetas de Baal. São os falsos profetas de hoje. Mas o crente que está dentro de uma denominação, ele não consegue entender. No mês de setembro houve um rebuliço na internet, um cidadão lá da Nigéria, da África, não sei. O arrebatamento, 23, 24 de setembro, Jesus me mostrou e que no ano de 1900, 1800, 1700, não tinha nem nascido ainda e Jesus já mostrou para ele. E o povo, aleluia, amém, vamos ser arrebatados. E passou setembro, e passou outubro, e passou novembro, já estamos entrando em dezembro e nada. Fazem de Deus mentiroso, de Cristo mentiroso. Mas o manipulado, ele não consegue entender. Onde é que está o erro dos falsos profetas? Que nos púlpitos de suas igrejas pulam, gritam, berram, porque Deus me mostrou, Deus me falou comigo. Deus falou comigo esta noite. Porque o fulano vai ser presidente, porque o fulano vai ser preso, porque o fulano. E o povo, amém, amém, e dá tudo que tem, os mentirosos. E passa o tempo e nada acontece. Nada acontece. A mentira prevalece, porque todos somos mentirosos. O coração do homem é enganador. Então, a gente que veio a este mundo, vivamos a vida que Deus deu, que é o tempo que Deus dá, é a porção que Deus dá a cada um de nós nesta vida. Viver a vida com prazer, com alegria, apesar das dores, das dificuldades, do sofrimento, da tristeza, da morte. Porque a morte, enfim, ela não é o fim, o pior de todas as coisas. É o livramento que Deus dá ao homem dela, do castigo, da pena, do pecado, o sofrimento durante esta vida. E quando chegar ao fim,
é o descanso das lutas. É um novo tempo que vai começar depois da última trombeta. O homem teme a morte porque é levada a ele como um castigo de Deus, porque você é pecador. Se ele dissesse que Cristo na cruz, o próprio Deus deu a sua vida, não foi tirada a vida dele. Ele deu, ele se doou a si mesmo como o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, se você quer ser livre do sistema religioso, use o dinheiro que você tem, é teu. Você faz dele o que você quiser, mas não seja enganado. Se você quer fazer boa obra, não dá seu dinheiro para a igreja, não. Esses mentirosos. Compre uma cesta de alimentos, uma cesta básica. Ajuda aquele pobrezinho aposentado numa mixaria que mora debaixo da ponte, doente. Você vai fazer uma caridade, sim, vai ajudar ele. Você não vai tirar ele das dificuldades, mas vai aliviar um pouco o sofrimento dele. Porque de outra maneira você está injetando dinheiro nesse sistema podre, mentiroso. Você está alimentando a mentira, falsos profetas. O dinheiro é seu, faça dele o que você quiser. Porque você não vai ir para o céu. O céu não é lugar de ser humano. O lugar do ser humano é na terra. Salmo 115, 16. É aqui. Deus criou a terra primeiro, depois criou o homem para viver nela. E agora, vai levar o homem para o céu e a terra vai destruir? Deixe de ser manipulado por esses mentirosos e viva a tua vida até Deus te chamar de volta. Não existe outro lugar para você ir depois dessa. É a sepultura. Nada mais. Nada mais. Porque o salário do pecado é a morte. E o lugar da morte é a sepultura. Nada mais. Foi o que Deus disse a Adão. Deus não falou em inferno para Adão. Então leia a Bíblia e tenta entender o plano de Deus. Não entenda que o homem fala e diga amém para ele, não.